Hoje o canal Vinhos de Bicicleta desembarcou em Nova Pádua, dentro da região de Altos Montes, na Serra Gaúcha, e eu vou apresentar para vocês a Cave de Angelina, uma vinícola boutique artesanal bem familiar que produz umas pérolas para a gente na taça. Vem conhecer comigo. Blend. Agora sim, estou aqui com o proprietário da vinícola e enólogo André Tonnet. Obrigado por me receber, André. Eu que agradeço pela visita. Seja bem-vindo. Valeu, brigadão. André, eu adoro esse tipo de projeto aqui. Você e sua esposa são enólogos, né? Então a vinícola é familiar, vocês colocam a mão na massa e ainda é recém-pai. É isso, dá tempo de tudo, cara, dá tempo. É puxado, mas tem que dar um jeito, cara. O que é mais fácil, ser pai ou fazer vinho, cara? As duas coisas, né? As duas coisas são difíceis, é isso aí. André, me conta uma coisa, Cave de Angelina. Angelina era a nona, é isso? Era a minha nona. Então, minha avó lá minha nona, nos anos 30, ela que fazia os vinhos aqui para a família. Ah, é? Que legal. Então, geralmente as famílias aqui todos eram o nono que fazia o vinho, né? Mas no nosso caso específico, minha nona que fazia. Foi a nona. Isso. Mulher. Mulher. Forte aí. E o meu nono trabalhava na cidade, ele trabalhava inclusive em outras vinícolas, mas quem fazia os vinhos aqui foi minha nona. A descendência italiana também. A descendência nossa italiana. Mas ela, então, pelo que eu tô vendo aqui, a Angelina tinha a vocação, então, ela gostava então da viticultura, é isso? Gostava, e inclusive ela fazia até um espumante já na época, muito um projeto bem artesanal. Legal. Ela colocava o vinho base dentro da garrafa. Base não se fala, porque na época nem sabia o que era base, né? Entendi. Mas pegava um vinho de Bermonte, uma uva que hoje praticamente não existe mais, uma uva que está extinta. Verdade. Que aqui se cultivava, né? Bastante, né? Cultivava bastante. E ela colocava grãos de trigo para acontecer a segunda fermentação dentro da garrafa. Sério, cara? E na época não existia as leveduras que a gente utiliza hoje. E ela colocava grãos de trigo para acontecer a segunda fermentação. Para pegar a levedura do trigo? Para pegar a levedura do trigo, justamente. Que demais, cara. Não era um espumante, obviamente, com tanto gás como a gente faz hoje. E nem tinham as tampinhas para fecharem as garrafas, mas ela fazia era um vinho gasificado. Nunca cheguei a provar, mas o meu pai conta que quando eles briam, eles sempre fizeram vinho com gás. Né? Angelina pioneira, que demais. Agora, o nome não era Cave de Angelina naquela época, né? Não. Veio agora como uma homenagem, é isso? Isso. Ela sempre fez vinho para a família, nunca para vender, nunca para comercializar. Então sempre foram vinho, produção para familiar mesmo, para família. Consumo próprio ali. Isso. E foi uma pequena homenagem. Meu pai conta muitas histórias dela, ele gosta de falar sobre isso. Quando a gente pensou em fazer a vinícola, montar a vinícola, me veio logo na mente, não, vou prestar essa homenagem à minha avó, né, minha nona. Bacana. Quando é que vocês começaram o projeto aqui? A gente começou em 2009 a vinícola, né? Super nova então. Só que nesse meio termo a gente andou em 2013, 2014, a vinícola meio que ficou em stand-by, meio parado. Eram tempos difíceis. Sim. O vinho nacional tinha muita resistência ainda, o pessoal... era difícil entrar no mercado. E a partir de 2018, 2019, que então a gente começou com os tintos, começou a trabalhar com madeira, barricas, esse tipo de... fazer um trabalho um pouco diferenciado. Eu costumo dizer que a pandemia, que foi terrível, né? Um período muito ruim, mas para o vinho brasileiro foi interessante porque entrou na casa dos brasileiros, né? Nossa, foi de uma vez, né? Foi muito interessante a pandemia, ela abriu as portas pro vinho nacional. E teve essa parte trágica, mas a parte boa foi a divulgação do vinho nacional. E agora não sai mais, né, bicho? Agora vai ficar. Agora vai. Acho que agora o brasileiro conhecer o vinho nacional isso aí. Difícil voltar. E para as pessoas que vêm aqui visitar, poxa, é demais, pessoal. Vocês têm que vir aqui ver esse projeto. É super aconchegante, intimista.
E é o teu laboratório aqui, né, cara? Aqui é onde você trabalha, né? Isso aqui não é cenário. Aqui é o trabalho do André. É aqui, então, que a mágica acontece? É aqui. Então, o pessoal pode vir aqui, eles podem ter uma visão bem completa de como são feitos os vinhos, né? Uhum. Então, eles veem, tem a possibilidade de ver o início e o meio e o fim de todo o processo. Você consegue ter um tempo aqui, né, com quem vem visitar, né? Os curiosos devem adorar, os curiosos do vinho. E sempre você e sua esposa que estão aqui, é isso? Sempre a gente que atende também. É? Então, com agendamento, então o pessoal vem, agenda, a gente faz uma degustação guiada e vai tirando a curiosidade, o pessoal tira muitas dúvidas, principalmente do processo, como é feito, então é bacana, fica um papo bem descontraído. Bem descontraído. Venham aqui, pessoal. Me diz uma coisa, você escolheu pra gente um Chardonnay da linha Domans. Ou, você me disse outra pronúncia, qual? Domans. Domans, é isso. Por que você escolheu esse vinho aqui pra gente provar? Então, eu escolhi esse vinho porque é um vinho que tem a IP, né? Então, é um vinho com uma indicação de procedência, que são as uvas cultivadas aqui. Aqui mesmo na região? Na nossa propriedade. Tá. São uvas da nossa propriedade, feitas aqui. Nova Pádua, né? Nova Pádua. Então, é um vinho que passou... Esse está já no terceiro lote. Tá. Então, terceiro lote, desde o primeiro a gente tem a IP desse vinho. Tá. Para você conseguir a IP, você precisa passar por um processo de avaliação de fora, não é a gente que avalia, são outros enólogos. Avaliação de tipicidade e qualidade? Tipicidade e qualidade. Então, ele tem que estar dentro dos parâmetros para poder adquirir o selo. Legal, cara. Então, é um vinho que passou 12 meses em barril, né? Show. A gente utiliza somente carvalho francês, a gente não utiliza americano nesse vinho. É um vinho que fica 12 meses, né? Ele tem um aroma bem... tem a marcação da barrica, mas você ainda deixou a fruta ressaltar também, né? Qual que é a principal referência aqui que você sente? Cara, eu sinto muito pêssego, abacaxi, né? Amêndoas, alguma coisa eu sinto lá no fundo da barrica, né? Da barrica, isso. Nossa, tá interessante. Vamos ver no paladar. Saúde. Opa! Vamos lá. Nossa, que delicadeza esse Chardonnay. E ele tem uma untuosidade bacana, né, também. Ele é cremoso, né? Quando a gente fala, essa palavra bonita que a gente gosta de usar, untuosidade. Sabe, um tapa nela com manteiga? É exatamente isso que alguns vinhos fazem no nosso paladar. Parece um vinho amanteigado, né? Cremoso, né? É um vinho que a gente deixa na barrica, ele entra para a barrica, ele não entra limpo. Então a gente utiliza aquelas leveduras mais finas de final de fermentação, coloca ele na barrica turvo. Que essa levedura, com o tempo, ela vai passar essa cremosidade, essa untuosidade para o vinho. Uhum. Ela vai deixar o vinho mais uma evolução muito bacana. Ele fica parece que ele fica mais cremoso, mas isso é justamente a levedura que passa isso, né? É a levedura que se decompõe no vinho e passa, né? Ela se decompõe até em proteínas e tal e dá essa textura, né? Peptídeos, manoproteínas que vai passando o tempo e que dá a sensação até de um certo dulçor. Só que tá elegante isso aqui, hein? O cara é cientista. Cientista. Eu adorei esse Chardonnay. E mais uma marcação, eu acho que muito da região, frescor, acidez. Porque senão, a gente está falando aqui de esse leve dulçor, de cremosidade, mas nada disso seria legal sem o frescor, né? A acidez para equilibrar tudo isso. Acaba se tornando enjoativo demais, né? Sim. E além do mais, a gente está falando de um vinho nobre, com 14% de álcool. E não dá para sentir. Não. Só na estrutura mesmo, não dá para sentir o álcool. Não percebe, porque é um vinho que tem estrutura para comportar esse álcool. Se fosse um vinho mais leve, entre aspas, eu não gosto de usar esse termo aguado, que não existe isso, mas esse álcool iria aparecer mais muito fácil. Agora, como ele é um Chardonnay com peso, com estrutura, o álcool acaba se integrando legal na bebida. E o que você acha bacana aí? O que vocês fazem, você e a esposa aí, o que vocês fazem para harmonizar com esse Chardonnay? Cara, frutos do mar, molhos brancos, é muito perfeito, cai muito bem. Então são vinhos que... Massas com não tão condimentados, né? Não tão condimentados, mas molhos brancos mais suaves. Até pizza vai, né? Pizza vai também, não tão forte, mas... uma mussarela aqui vai. Vai bem. Com certeza.
Cara, você tem uma das paisagens mais bonitas da região. Vamos lá dar uma volta? Vamos lá, vamos lá. Então, beleza. Obrigado, viu? Vamos lá. Eu que agradeço. Saúde. Saúde.